Amigos, irmãos em Cristo, bom dia. Vamos falar hoje sobre falsos profetas. Para sabermos o que é um falso profeta, temos que saber o que é um profeta de verdade. O profeta é aquele que conhece a palavra de Deus, entende a palavra de Deus porque está sob o domínio do Espírito Santo de Deus, e aquele que leva essa palavra para corrigir, para levar as pessoas ao conhecimento da verdade, e denuncia mentiras, desmente o que está sendo falado com injustiça. O falso profeta é aquele que fala o que Deus não falou, e isso é algo muito grave. Ai daquele que fala o que Deus não falou e apregoa mentiras para as outras pessoas, contaminando a sua fé. O verdadeiro profeta, ele fala tudo que o Senhor Deus lhe ordenar, ao contrário daquele que inventa mentiras de acordo com circunstâncias, de acordo com a conveniência, muitas vezes para levar vantagem sobre as pessoas, para angariar fundos, dinheiro, muitas vezes até para ser conhecido como uma celebridade, como alguém que sabe falar do futuro. Na verdade, coisa que Deus não falou em sua palavra e não prometeu. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que o falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. 21. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Se um crente, um que se diz profeta, chegar para você e disser assim: Deus mandou te falar isso, isso e isso, e você vê que aquilo não aconteceu, não vai acontecer, essa pessoa não falou, embora diga que estava falando em nome de Deus, não veio de Deus a palavra dela, porque quando o profeta fala o que vem de Deus, tudo se cumpre, como são as profecias na Bíblia. A maioria delas já se concretizou. Ainda estão faltando as profecias para cumprir do final dos tempos. Ou seja, a volta de Jesus, que virá em majestade e em glória para julgar os vivos e os mortos, quando os ímpios serão destruídos, até mesmo o falso profeta que apregoou mentiras, este também será jogado no lago de fogo e enxofre. Todo aquele que ignora, não conhece tudo que o Senhor disse para a humanidade, tem muita facilidade de cair na conversa, na lábia desse falso profeta, porque ele não tem o discernimento necessário para saber se aquilo que está falando vem de Deus ou não vem. O Espírito Santo nos esclarece muito nesse sentido, porque no nosso coração o Senhor fala, e quando vem um falso profeta falando coisas não da maneira correta, nós sabemos que se trata de um falso profeta, porque o profeta de antigamente, nós vemos pela Bíblia, ele vinha para chamar atenção, para corrigir alguém, ou mesmo para corrigir o povo de Deus quando estava prevaricando, quando estava fazendo tudo errado. E esse profeta, esse que vinha com essa missão, tudo que ele falava acontecia. Já o falso profeta, ele fala pelas metades. Tudo que o profeta verdadeiro fala se cumpre, porque Deus não é homem para mentir. Sabemos que nem todo pregador é profeta, e o contrário também, nem todo profeta é pregador. O pregador que profetiza, ele não sai da palavra de Deus, ele não cria lendas, não cria mentiras, não propaga ilusões para o povo. Ele fala somente de acordo com a palavra. E quando esse pregador,
ele profetiza, ele usa a palavra e a partir da palavra ele é instruído por Deus para corrigir, para redarguir, para ensinar de acordo com a justiça, para chamar a atenção sobre algum erro, sobre algo que precisa ser mudado, mas sempre dentro da palavra de Deus, não apenas para levantar questões que não têm nenhum interesse, coisas que não importam para o reino. Então, são picuinhas, muitas vezes, que não tem sentido estar falando sobre elas, mas coisas que afetam o reino, que podem comprometer o futuro espiritual de uma pessoa, de um grupo, de um povo. No livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20, o Senhor nos ensina a acautelar dos falsos profetas, porque, na verdade, eles vêm disfarçados de ovelhas, mas são lobos, roubadores. Como que nós os conhecemos? Através de seus frutos, porque uma árvore boa, ela não pode produzir frutos maus, e nem o contrário. Então a árvore má tem que ser cortada. O falso profeta, ele sempre quer enganar, e para enganar ele usa sua vestimenta, a sua máscara, mas ele com o tempo ele vai ser desmascarado, porque nada neste mundo pode continuar para enganar. A mentira tem que ser descoberta e extirpada. Há nada que se faça escondido, não venha a ser conhecido. Então, tudo que se faz debaixo do sol vem à tona. E o falso profeta, pelos seus próprios frutos, eles serão descobertos, não continuarão escondidos. E isso vale para qualquer tipo de mentira, porque muitos inventam visões, inventam fábulas, coisas que a Bíblia não aprova, porque ela abomina tudo que foge à palavra, tudo que não condiz com o que o Espírito Santo quis dizer para a humanidade, para que haja restauração, para que o pecado seja extirpado do meio do povo. Então nós temos que estar atentos a esses falsos mestres e a esses falsos profetas e não podemos ouvi-los. Aqui em Mateus 24, 24, fala sobre os falsos cristos. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. É interessante notar que há aqui a expressão, se possível, porque os eleitos de Deus, aqueles que se inteiraram da palavra e obedeceram ao Senhor, vivendo uma vida reta, não serão enganados. Mas se alguém não busca ao Senhor, não conhece a sua vontade, não vai reconhecer esses falsos cristos e falsos profetas, e vai acreditar naquilo que vem, naquilo que ouvem. Então, o Senhor é que nos instrui, é o Espírito Santo que nos instrui na palavra, para que não sejamos enganados. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós. Amém. Que assim seja. Amém.